Olá, turma. É, Vamos dar início à nossa correção da atividade da aula anterior. Nós vimos os povos da América pré-colombiana, astecas, maias e incas, e na última aula a gente viu a conquista da América. Como é que os espanhóis conseguiram dominar esses povos que eram tão poderosos, tão ricos, tão fortes, certo? Primeira questão, inicialmente, o que astecas e incas pensavam que os espanhóis eram? Resposta: deuses. Isso não durou muito tempo. Logo depois os espanhóis, aliás, logo depois os indígenas perceberam que os espanhóis eram inimigos, eram invasores humanos mesmo. Mas no começo eles chegavam a cogitar, chegaram a suspeitar de que os espanhóis eram deuses, certo? Devido às diferenças que haviam entre eles, né? Eles tinham uma pele, uma cor diferente, né? Eles tinham uma pele clara, enquanto os indígenas tinham uma pele escura. Uh, Cor dos olhos diferentes, cabelos, né? Alguns loiros, alguns ruivos. Eles utilizavam roupas esquisitas para os índios. E os animais, né? Cavalos, que os astecas, pelo menos, os incas nunca tinham visto um cavalo na vida. Ah, e as armas, né? Eles tinham espadas de aço, os espanhóis tinham armas de fogo, tinham canhões, tinham navios, etc. Então, inicialmente, eles chegaram a suspeitar de que os espanhóis eram deuses. Segunda questão: qual a importância de Malinche para a conquista do Império Azteca pelos espanhóis liderados por Hernán Cortés? Como nós vimos, Hernán Cortés ele foi o conquistador do México, não o México atual, mas o território que pertencia aos astecas, que corresponde ao México, né? Hernán Cortés ele teve uma ajuda inusitada de uma indígena chamada Malinche. Qual foi a importância dessa indígena para a conquista? Malinche ela foi a intérprete de Cortés. Ela sabia, entendia espanhol, ela entendia Nahuatl, que é a língua dos astecas, ela também entendia maia, e ela conseguia falar com os indígenas de outros povos que eram dominados pelos astecas, e esses povos eles foram importantes, pois se aliaram aos europeus, aos espanhóis, para derrubar os astecas. Então Malinche ela fez esse papel de intérprete e até mesmo de conselheira, certo? Já que ela conhecia as particularidades da região, as questões culturais, ela conseguiu passar informações que foram importantes para que os espanhóis pudessem dominar os astecas. Terceira questão: cite algumas vantagens que os espanhóis tiveram na conquista dos povos da América. Bom, a gente pode enumerar várias vantagens, certo? Primeiramente, a questão das armas, que o livro didático de vocês ele minimiza, ele tenta passar a ideia de que as armas não foram assim tão importantes. De fato, as armas elas não faziam tanta diferença se você parar para pensar na diferença numérica entre astecas e espanhóis, entre incas e espanhóis. Cortés, que liderou os espanhóis contra os astecas, ele contava com aproximadamente 450 homens. Enquanto Francisco Pizarro, que dominou os incas, ele tinha um exército por volta de 200 homens. Então você tem um número muito, muito, muito inferior contra milhares e milhares de índios que faziam parte dos exércitos de astecas e incas. Então, as armas elas não fizeram de fato tanta diferença no objetivo que elas têm de matar, mas elas provocavam um medo nos índios. Pessoas que viveram na época escreveram que ao disparar uma arma de fogo e derrubar um indígena, os outros ficavam em choque, corriam, se pisoteavam. E nesse tumulto acabava que muitos índios morriam, certo? Pisoteados pelos seus próprios companheiros, às vezes temerosos pelos armamentos. Os astecas também não conheciam o cavalo, enquanto o cavalo ele dava mobilidade para o espanhol
andando sobre o cavalo, ele corria mais rápido, ele ficava a uma altura privilegiada, podendo passar a espada mesmo nos inimigos, certo? Havia também os canhões, ok? Mas, além das armas, você pode também enumerar as alianças que os espanhóis fizeram com os povos que eram dominados pelos astecas ou pelos incas. Astecas e incas eram impérios que dominaram outros povos. Eles dominavam, cobravam impostos. No caso dos astecas, eles faziam sacrifícios humanos com as pessoas, né, com os guerreiros de outras tribos que eles dominavam. Então havia um certo ressentimento desses povos perante seus dominadores astecas ou incas. Então o Cortés, que dominou os astecas, e o Pizarro, que dominou os incas, se aproveitaram dessas diferenças, dessa inimizade, e se apresentaram a esses povos como libertadores, certo? Tenham sempre isso em mente, que por mais que a gente acabe uniformizando, colocando todos com o mesmo rótulo de índios, isso não quer dizer que todos fossem iguais. Haviam línguas diferentes, culturas diferentes, eram nações diferentes. Então os astecas tinham inimigos indígenas, os incas tinham inimigos indígenas. E aí vem aquela frase, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, ok? Então eles se aproveitaram dessas diferenças, conseguiram, além dos seus homens espanhóis, eles conseguiram fazer um exército com vários indígenas de outros povos, insatisfeitos com a dominação de astecas e incas. Quarta questão. Leia a seção Os nativos valem ouro e prata na página 75 e explique como os espanhóis usaram os chefes nativos para melhor dominar os povos conquistados. É simples, a gente pode dizer que eles compraram os chefes, certo? Você tinha várias aldeias, por exemplo, principalmente no Império Inca. Eles conseguiram dar benefícios para os chefes dessas aldeias, dar terras. E aí, o que eles faziam? Bom, eles mantinham sua autoridade sobre os índios. O que é mais fácil? É você colocar um governante espanhol para estar administrando a aldeia ou deixar um índio mesmo? Alguém que o povo da aldeia reconhece como autoridade. É mais fácil preservar a autoridade do índio, né? Então o que eles fizeram? Deram benefícios aos chefes, esses chefes conseguiram fazer com que esses índios trabalhassem, mas não trabalhassem exatamente para o chefe indígena, mas para os espanhóis, certo? Então os chefes eles selecionavam os homens que iam trabalhar, por exemplo, nas minas para extrair ouro e prata, quem ia trabalhar nas lavouras, certo? Eles coordenavam esses trabalhos, e aí o que era produzido, o que era extraído, não ficava para os índios, né? Ficava para os espanhóis. Isso contrariou muito o sistema que havia entre esses povos, pois os incas, por exemplo, eles acabavam no final das contas compartilhando quase tudo que eles produziam, certo? Eram povos que tentavam superar a fome, a desigualdade, certo? E vem a questão da exploração do trabalho. Eles passaram a trabalhar muito mais, certo? E isso fez com que eles adoecessem, morressem muito jovens, até perdessem partes do corpo trabalhando nas minas, certo? E essa questão também facilitou a conquista desses povos indígenas que tinham um sistema imunológico um pouco mais fraco, certo? Separados dentro do continente americano por séculos, eles não tinham, o corpo desses índios, eles não conheciam certas doenças que os europeus já conheciam. Por exemplo, catapora é uma doença que você só pega uma vez na vida, porque se o micro-organismo responsável pela catapora entrar mais uma vez no seu corpo reconhece aquele organismo e ele mesmo vai expulsá-lo, vai detê-lo e você não vai adoecer. Agora os indígenas não. Os indígenas tinham um sistema imunológico, um corpo indefeso para doenças desconhecidas. Então muitas vezes bastava uma gripe, uma simples gripe,
para que centenas, ou milhares ou até aldeias inteiras morressem, fossem dizimadas pelas doenças, ok? Então é isso, espero que vocês tenham se dado bem na atividade. Aqueles que tiverem cometido algum erro, por favor, façam a correção, ok?